Olá pessoal, eu sou o professor Laudson, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os códigos dos ativos, exemplificando e especificando ações e FIIs, tá certo? Então, as ações, como a gente já viu nos outros vídeos passados, e os FIIs, as ações são pedacinhos de empresas que vocês podem se tornar sócios. Compra lá uma ação. E os FIIs é a parte imobiliária, a grosso modo, são pedacinhos de imóveis que vocês podem se tornar sócio-proprietários, tá certo? Para vocês comprarem, que a gente vai ver isso na prática, vocês precisam entender sobre os códigos, como eles são identificados dentro da corretora a partir da B3, tá certo? Então vamos lá. Quando você vai comprar um pedacinho de uma ação, ou no caso, um pedacinho de imóvel, no caso, fundo de investimento imobiliário, você precisa entender que você tanto pode pesquisar pelo nome daquela empresa, por exemplo, quanto pelo código específico. Algumas empresas vocês não conseguem achar pelo nome, porque ela não está com o nome bem definido lá, tá certo? Outras empresas, quando você bota um nome um pouco mais genérico, por exemplo, Brasil, vai aparecer muitas empresas que têm o nome Brasil, então isso pode confundir, tá certo? Então fiquem atentos para isso. Ao pesquisar sobre uma empresa ou sobre um fundo de investimento imobiliário, vocês precisam ficar atentos ao código dos ativos, tá certo? Como funciona e o que você deve digitar para pesquisar aquilo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, as ações. O código das ações é uma composição de 4 letras mais um número. Então vamos exemplificar com o meu nome. Imaginem vocês a palavra Laudson fosse uma empresa e ela fosse listada na Bolsa de Valores, onde vocês pudessem comprar um pedacinho da empresa Laudson e se tornar sócio, tá certo? Então vocês poderiam tranquilamente pesquisar lá, Laudson, mas poderia ser que ou não aparecesse, porque talvez fosse o nome Laudson, Sociedade Anônima, etc. Ou mesmo se você colocasse Laudson, fosse um nome comum, aparecesse várias empresas com o mesmo nome Laudson, tá certo? O sobrenome. Então, para você não correr o risco de comprar um ativo que você não queira, ou seja, confundir, ou mesmo não encontrar aquela empresa que você está procurando, é interessante que você pesquise sobre a empresa e qual o código está disponível para compra, tá certo? Nesse exemplo aqui, a composição do código da empresa, como exemplo, Laudson, seria as 4 primeiras letras, LAUD e um número, mais um número. Aqui seria o número 3, ou 4 ou 11, que daqui a pouquinho a gente entende por que esses 3 números aqui diferentes, tá certo? Então, qualquer outra empresa, tá bom, vai ter esta composição que esteja listada na bolsa. 4 letras mais um número, sendo este número um 3, um 4 ou um 11. Inclusive, você pode achar a mesma empresa com esses 3 números distintos, tá bom? Semelhante ao que está aí. Aí, no caso, está exemplificando a empresa Laudson e você tendo a oportunidade de comprar ela através desses 3 códigos diferentes, tá bom? Que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho sobre cada número desse, o que significa, tá certo? Então, tranquilo? Primeiro, localiza a empresa que você quer. Ah, onde é que eu vejo esse código? Eu estou interessado na empresa X, na empresa Y. Onde é que eu confirmo que o código da empresa Y é esse código? Como a gente falou nos vídeos iniciais, lá no site da B3, da própria Bolsa de Valores, lá vocês conseguem todas essas informações oficiais. Todas as empresas listadas, lá você localiza pelo nome, em ordem alfabética, certo? E ao clicar, vai ter uma opção lá onde você visualiza o CNPJ, a questão dos códigos, quais códigos estão disponíveis e etc. Tá bom? Então é bom você pegar essa informação oficial antes de fazer sua primeira compra, tá certo? Mas aqui a gente já vai te orientar por essa questão aí. Cuidado no código para não confundir, tá certo? Então vamos lá. O lote padrão, quando você vai comprar um conjunto de ações, a gente chama do mercado à vista. O lote padrão é a quantidade, ou seja, 100. Você compra um lote de ações de 100 em 100 em 100 em 100. Então, se a empresa, por exemplo, Laudson, custa Laude 3 ali, custa R$15 e você vai comprar um lote padrão de 100 ações, você vai ter que desembolsar R$1.500. Se o Laude 11 ali, por exemplo, custa R$20, você vai ter que desembolsar, se for comprar um lote padrão, você vai ter que desembolsar R$2.000. Então, essa confusão que quem está começando ou ainda sequer leu ou assistiu algum vídeo sobre investimentos,
relata que a Bolsa de Valores é para rico, que investimentos é para quem é rico, que investimentos é muito caro começar a investir. Não é. Quando se fala de lote padrão de ações, sim, você vai comprar a partir de 100. Então, de 100 em 100, qualquer valor que você for comprar vai ser multiplicado por 100. Só que isso é no mercado à vista que a gente chama. Se você quiser comprar apenas uma ação de qualquer empresa que esteja listada na bolsa, não tem problema. Você pode fazer isso e deve começar comprando uma, duas, três e etc. de várias empresas, certo? Por exemplo, se a gente quisesse comprar apenas uma ação da empresa Laudson, certo? Eu escolheria se eu ia comprar o 3, o 4 ou o 11, beleza? E o que é que eu tenho que fazer? Ao invés de digitar apenas o código LAUD3 ou LAUD4 ou LAUD11, eu colocaria um F no final do código. Ou seja, eu estou dizendo que eu não quero comprar no mercado à vista, quero comprar no mercado fracionário. Tradução. Eu estou dizendo para a corretora, e obviamente em comunicação com a Bolsa de Valores que ela tem, eu estou dizendo, olha, eu não vou comprar 100, não quero um lote de 100, eu quero a unidade. Então, se você for comprar uma ação de uma empresa de 1 até 99, certo? Você só basta colocar o F no final do código da empresa, da identificação da ação. Tá certo? Se você não colocar o F, automaticamente ele coloca a quantidade de 100, que a gente vai ver isso na prática, inclusive no próximo vídeo. Tá bom? Então não esqueça, se você for comprar um lote padrão de 100 em 100, que eles chamam de mercado à vista, simplesmente a quantidade no momento de comprar já fica 100. Se você quiser comprar de 1 até 99, ou pelo menos, quero comprar só uma, não, quero comprar duas, e etc., números individuais que não seja 100, o que é que você tem que fazer? Colocar um F no final, que você está dizendo que tem que comprar o lote fracionado, ou seja, um pedaço do lote de 100. Mas não é um pedaço de uma ação. Você está comprando uma ação, é uma unidade. Você coloca o F para identificar que quer comprar só uma, tá certo? Ou até 99. Ah, então estou comprando um pedaço da ação. Não, você está comprando um pedaço do lote de 100. Ou seja, comprou uma ação, você é dono de uma ação. Tá bom? Então, vamos entender agora um pouquinho dessa questão desse 3, 4 e 11. Do que se trata esses três números? Foram aleatórios escolhidos? Não. Isso diz respeito à classificação das ações, os tipos de ações. Quais eu devo comprar? Eu seleciono a empresa que eu quero investir, eu já sei que ela possui esses três códigos disponíveis, mas qual eu vou comprar? Eu vou comprar a empresa de código 3, de código 4 ou de código 11? Se eu estou me referindo à mesma empresa, tá certo? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que, aqui no Brasil, certo? É uma classificação do tipo de ações. O código 3 significa ON, ação ordinária. O código 4 significa PN, ação preferencial. E o código 11, que algumas empresas possuem também disponível para compra, significa Unity, que significa uma composição do código 3 mais o código 4. Tem diferenças? Tem algumas diferenças, mas vamos citar aqui pelo menos uma de cada e as principais, tá certo? Então vamos lá. Conforme eu disse para vocês, você tem que escolher na hora de comprar. Você quer comprar uma ação da empresa Laudson ON, que seria o código 3, Laud 3, uma ação da empresa Laudson PN, que seria código 4, ou uma ação da empresa Laudson Unity, que seria código 11, tá certo? Vamos ver aqui as diferenças. No caso das ações, funciona dessa forma. Se você comprar uma ação que tiver o código 3, ou seja, 4 letrinhas que representam a empresa, normalmente tem relação com o nome da empresa, tá bom? Mas não é uma regra efetiva. Não é que nunca vai ser, ou melhor, não é que sempre vai ser os 4 primeiras letras. Não, ali foi só um exemplo do meu nome, tá bom? Mas normalmente as 4 letrinhas ali da composição do código tem relação com a empresa, tá bom? Com o nome da empresa, na verdade. Então vamos lá. O código 3 é uma ação ON. Se você comprar uma ação que tem um código 3 no final, significa dizer que você está querendo direito a voto. Quando tiver assembleias, reuniões daquela empresa, você quer ir lá, ou de maneira remota ou presencial, levantar sua mão e se manifestar e votar, tá certo? Em algumas decisões. Como a gente é investidor iniciante, investidor minoritário, essa votação para a gente é quase que irrisória, tá certo? Mas nesse momento que você compra o código 3, você está dizendo, eu quero ter o direito a voto, quero votar nas assembleias, tá bom? Igualmente, você está deixando de lado o direito de receber, ou pelo menos a preferência de receber dividendos,
tá certo? É onde entra o código 4. Se você comprar uma empresa de código 4, você vai comprar uma ação PN, ou seja, 4 letrinhas da empresa. E o número 4 é uma ação PN, é uma ação preferencial. Significa o quê? Eu abro mão do direito de votar numa assembleia, mas toda vez que tiver uma distribuição de dividendos, eu quero preferência. Eu prefiro receber dividendos ao invés de votar numa assembleia, tá certo? Obviamente não é só isso a diferença, tá bom? Código 11, certificado de depósito de ações, que é Unity. Nada mais é do que a composição. Quando você compra uma ação de código 11, ela vem meio que X ações do código 3, X ações do código 4, como se você comprasse as duas juntas, PN ou N, tá bom? É uma composição. Eu coloquei alguns exemplos aqui, como BID 3, BID 4, BID 11, que é relacionado ao Banco Inter. Só como exemplo, o Banco Inter, se você localizar por BID na corretora, vai aparecer essas 3 opções para vocês, tá certo? ON, PN e Unity. Eu coloquei também o BBAS, tá certo? Que seria o Banco do Brasil 3, uma ação do Banco do Brasil ordinária. Ali no PN eu coloquei Azul 4, que seria da Azul Linhas Aéreas, tá certo? Ação preferencial PN da Azul. E lá embaixo eu coloquei também Banco do Brasil e Unity, código 11, BBAS 11. Aí a pergunta que não quer calar: o Banco do Brasil não possui PN? Não, o Banco do Brasil nesse momento não possui ações PN. Ou você compra ON ou você compra Unity. Ah, então quer dizer que todas as empresas não possuem os 3 códigos? Exatamente. Dependendo de cada empresa, talvez possua apenas um código, ou mesmo 2 códigos, ou os 3 códigos. Isso se dá no lançamento da empresa na bolsa e, obviamente, pode acontecer aí um ajuste desse código ao longo da sua vida, da vida da empresa dentro da Bolsa de Valores, tá certo? E por fim eu coloquei ali também o Laude 3, Laude 4 e Laude 11, só como exemplo, tá certo? Ou seja, se Laude fosse uma empresa, ele estaria listado ali, disponível nas 3 classificações de ações, tá bom? Espero que tenha ficado claro a parte das ações. Não esqueçam, 4 letrinhas mais o número, eu compro um lote padrão de 100. Esse número pode ser 3, 4 ou 11, com essas diferenças que a gente já citou, tá certo? Se eu quiser comprar a partir de 1 apenas, quero comprar uma ação, eu coloco o Fzinho depois do 3, depois do 4, depois do 11. 4 letrinhas, mais o número e o Fzinho para dizer que é fracionado, ou seja, eu estou comprando 1 ou 2 ou 3 ou 4. Estou comprando um pouquinho do lote de 100, tá certo? No caso dos FIIs, certo? Fundo de investimento imobiliário, ele é um pouquinho mais simples do que as ações. Ele tem basicamente, não necessariamente isso, mas basicamente, código 11. Então, se Laude, o mesmo exemplo, fosse um fundo de investimento imobiliário, seria Laude 11, tá certo? Ou seja, composição dele, 4 letrinhas mais um número, semelhante às ações, mas não tem código 3, código 4, etc. Código 11, ponto. Tá certo? E no mercado à vista, você pode comprar, no caso dos FIIs, você pode comprar um lote padrão de 1 diretamente no mercado à vista. Ou seja, no momento de comprar, localizou o fundo de investimento imobiliário que você deseja, compra a partir de 1 e quantos você quiser, 2, 3, 4, 5 mil e etc. Tá certo? Existe mercado fracionário, ou seja, eu posso comprar um pedaço do lote. Não, você não pode comprar um pedaço do lote, porque no caso dos FIIs, diferentemente das ações, o lote já é 1, ou seja, já é uma unidade, tá bom? Lá nas ações, o lote é 100 e eu posso comprar a partir de 1 unidade, desde que eu coloque o F no código, tá bom? No código 11. Então vamos ver aqui agora algumas observações. Primeiro, existem outros ativos. Nesse vídeo, a gente está citando ações e FIIs, a composição dos principais códigos. Ponto. Existe sim outros ativos, a gente não está abordando nesse vídeo. E esses outros ativos são códigos distintos deles mesmos, tá certo? Outra coisa, existem outros códigos. Então, muita atenção neste momento que você for comprar. Ou seja, cuidado, se você for comprar uma ação e de repente você não se atentar para as 4 letrinhas, mais 3, 4, 11,
e o F, caso seja a unidade, e comprar outro código que começou com as mesmas 4 letrinhas do empresa tal que você achava, mas o código é todo diferente, tem uma letra, tem um número, tem outra letra do outro lado, muito cuidado. Isso possa ser que vocês estejam já mexendo no mercado de opções, um derivativo de ações, certo? A mesma coisa, outros códigos esquisitos, esquisitos quando eu falo é para quem está começando, estranho, né? Então, a observação é, muita atenção no momento de comprar. Confirme se é exatamente aquele código com aquele número e se tem o F ou não, se for no mercado fracionado, no caso de ações, tá certo? Para não correr o risco de comprar outra categoria de ativo, como do mercado futuro, mercado de opções, debentures e etc, tá certo? Ah, então eu posso clicar lá e comprar errado? Pode. Você transferiu o dinheiro, clicou no código que quis, colocou a quantidade, digitou a senha, comprou errado, infelizmente. Então, muita atenção, tá certo? Ah, mas tem um primo meu que é investidor, ele disse que tem vários outros códigos do que você explicou nesse vídeo aí. Sim, existe sim, tanto para ações quanto para as FIIs, alguns outros códigos, tá certo? A exemplo dos FIIs, por exemplo, não é só 11, tem um código 12, tem um código 13, mas isso, pessoal, trata-se de subscrição, bonificação e etc. Outras coisas que acontecem no decorrer dos investimentos. Para quem está começando, é para aprender e focar nesses códigos que eu ensinei. 3, 4 e 11 para ações, certo? ON, PN e Unity. E para FIIs, 11, tá bom? Foca nisso. Onde eu encontro os códigos FIIs e ações? Direto no site da Bolsa de Valores. Lá tem todas as empresas listadas com seus respectivos códigos e do que se trata. E, obviamente, tem N sites de investimentos que também te orientam sobre isso, tá bom? Ah, mas eu posso comprar um código diferente desses? Poder pode, mas não deve. Atente para o início, tá bom? Vamos se concentrar só nisso daqui. Ao longo da sua jornada de investidor, pessoal, você consegue com muita tranquilidade e aprendendo as outras questões, tá bom? Não vai te prejudicar no início se você não aprendeu todas as possibilidades de compras e códigos possíveis, tá certo? Então só aí com tranquilidade, com paciência, que a gente vai de boas e consegue o nosso mundo de investimento, esse mundo de oportunidade, a gente vai montar direitinho para vocês, tá bom? Cada um tomando suas decisões, fazendo suas análises, fazendo suas escolhas, colocando o seu próprio dinheiro, não dando dinheiro nem informação para ninguém, tá certo? Então, no vídeo de hoje, eu quis abordar essa questão dos códigos, já que o próximo vídeo vai ser a questão da parte prática, abrir conta na corretora, enviar o dinheiro para lá e comprar uma ação ou um FIIs e depois que compra, onde é que olha? Então, para a gente entender esse processo de compra e de abertura de conta, mais especial, o processo de compra, eu tive que abordar esses códigos, porque na hora de comprar, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, vocês vão perceber que vai aparecer vários códigos. Se a gente não tivesse esse entendimento da diferença dos códigos, ia ficar muito difícil vocês acompanhar na telinha de compra várias empresas ou a mesma empresa aparecendo com vários códigos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Eu só tenho a agradecer, espero que vocês estejam curtindo, acompanhando, revisem os vídeos, de vez em quando passa um conceito ou outro, algo mais formal, mais técnico que a gente falou lá atrás e você passou despercebido, tá bom? Convide os amigos, comentem, curtam, vão no Instagram, comece a seguir, tá certo? Muito obrigado pela presença, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.